Provérbios capítulo 19, versículo 18. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Isso é a versão na linguagem de hoje, né? Na revista atualizada diz o seguinte: castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Vejam só, a gente está diante de um versículo que chama a atenção em que ultimamente, pelo menos nos últimos 10 anos, até lei estabeleceu-se no Brasil contra a lei da palmada, né? E a Bíblia diz que a gente tem que corrigir o filho. E muitas pessoas atribuem à Bíblia a ideia de espancamento, né? E esse é um versículo que está mostrando que não é isso, né? Corrige os filhos enquanto ele tem esperança, mas não os mate de pancadas. Ou seja, muitas vezes uma palmada vai trazer um pouco de reflexão, né? Porque eu sempre digo o seguinte: o indivíduo, uma criança tem 2 aparelhos auditivos. Você fala a primeira vez, porque ninguém vai, quem é sensato, não vai chegar a primeira vez e bate numa criança, né? Dá umas palmadas nela. Fala a primeira vez, fala a segunda, fala a terceira vez, e ainda avisa: rapaz, pensa no que eu estou lhe dizendo, para depois você não levar uma palmada. Aí quando leva uma palmada, né, e a palmada é com o objetivo de chamar a atenção, é quando eu digo: olha, eu até brinco com o meu menino: olha, você quer usar qual aparelho auditivo? Aquele que escuta quando eu falo ou aquele que escuta quando eu dou uma palmada? Mas o senhor já vem logo dizendo que vai bater? Não, não estou dizendo que vou bater. Eu estou dizendo, eu estou chamando a atenção para você pensar. Não faça isso. Aí você fala 1, 2, 3 vezes. Aí quando a pessoa diz: olha, já estou vendo que você vai ter que ganhar uma palmadinha. Aí você vai dizer que eu estou querendo, vou logo bater? Não, eu já falei 3 vezes. É você que quer que aconteça isso, porque você não está obedecendo o que eu estou lhe dizendo, né? E o pai, a gente corrige o filho porque a gente ama o filho. Se não amasse o filho, eu deixava ele fazer o que ele queria. Ele ia se prejudicar e você não estava nem aí, né? Então esse provérbio vai destacar o que? A importância da disciplina, da correção apropriada. Quando está dizendo aqui que não mate de pancadas, ele está dizendo que não é para você espancar o filho. A Bíblia diz isso, é contra isso. Então isso indica que os pais têm o que? A responsabilidade de corrigir seus filhos quando eles ainda cometem erros ou se comportam de maneira inadequada, né? E a correção é uma forma de ensinar e de orientar. Porque a correção, ela ensina, orienta e estabelece limite. E nós vivemos hoje uma sociedade de jovens sem limite. Acham que pode fazer tudo que querem. Muitos estão aí caminhando para o precipício com essa ideia. E ainda vem adultos achando que só o diálogo resolve. Em algumas situações só o diálogo não resolve, não. Muitas vezes uma palmada é necessária. E olha que eu, quando fui criança, levei muita palmada, viu? Não foi pouca, não. E eu não era menino de ficar fazendo bagunça e tal. Não, era coisa de trela de criança mesmo, né? De brigar com o irmão dentro de casa, né? Pegar às vezes minha mãe, eu lembro que uma vez minha mãe fez um bolo e tinha por hábito o seguinte: quando seu pai chegar, a gente corta o bolo, né? Não era assim, irmão, né? Quando o pai chegar, aí corta. Aí o que acontece? Eu fui tanta vontade de comer o bolo que cortei uma fatia. Sem ela ver. Sem ela ver. Quando foi daqui a pouco, chegou minha mãe: quem cortou esse bolo? Aí ficou calado, eu e meu irmão. Eu não ia dizer que tinha sido eu. Mas não tinha sido ele, não, foi o senhor. Fui eu que cortei, né? Aí eu fiquei calado, né? Mas criança diz, acho que eu tinha uns 6, 7 anos. E eu lá calado. E meu irmão também do lado. Aí meu irmão foi dizer: foi ele. Eu digo: não foi eu não, foi você. Aí ficou: foi você, pronto. Minha mãe não bateu na gente. Não bateu. Fez o seguinte: vai chegar o dia, eu vou fazer um bolo para vocês comerem. Tá certo. Quando foi esse dia aí, meu pai chegou, minha mãe falou: os meninos cortaram o bolo, mas ninguém sabe cortar. E meu pai disse: deixa para lá, né?
Aí comemos o bolo e tal, a gente tava vindo comer o bolo. Quando foi um tempo depois, minha mãe fez um bolo grande. Eu lembro como fosse hoje. O bolo enorme. Eu acho que ela fez a massa de 2 bolos, 3 bolos, sabe? Num bolo só. Num bolo só. E botou aquele bolão em cima da mesa. Disse, agora vocês vão comer. Rapaz, quando a gente viu aquele bolo, disse, oxe, agora que a gente vai começar a comer, como fomos cortando. Daqui a pouco já não estava aguentando mais comer o bolo. Era para comer todo, né? Minha mãe disse, vamos comer mais. No outro dia, meus irmãos, era café da manhã, bolo. Na hora do almoço, depois do almoço, bolo. Lanche da escola, bolo. Quando chegou de noite da janta, bolo de novo. E minha mãe, não, vamos comer o bolo. E vamos comer o bolo. E bolo. Daqui a pouco eu disse assim, eu não aguento mais comer bolo. O que foi que minha mãe estava fazendo ali? Ela estava me ensinando a ter limite. Mesmo dessa forma, fez um bolo bem grande. Eu acho que aquele bolo devia ter o quê? Um bolo hoje é 1 quilo, meio quilo, né? Um saquinho, né? Aquele saquinho, bolo pronto. Eu acho que era 2 sacos daquele ou 3 sacos daquele. Foi um bolo enorme. Eu não aguentei mais comer bolo. Olha, tanto que eu passei um tempão sem comer bolo. De tanto que eu comi esse bolo. Eu não aguentava mais olhar nem pro bolo. Não, aí quando minha mãe fazia o bolo que eu estava ensinando, a gente nem ia cortar mais. Nem cortava mais, porque perdeu a graça, né? Então, e é sempre assim, era uma vez por mês que a gente tinha bolo em casa. Não era sempre. Hoje é muito bom, hoje tem bolo todo dia se brincar. Né? Lá na minha época não, de criança era um bolo uma vez por mês. Aí quando fazia um bolo era uma festa, num dia de sábado à tarde, sempre era sábado à tarde. A gente dizia, mãe, vai ter bolo? Não, hoje não tem bolo não. Vai ter bolo? Hoje não vai ter bolo não. Eu fiz isso com o Marco. Foi? Ele queria uma festinha da Igreja Reginaldo ali. E foi de Leia. Aí eu não tinha dinheiro para comprar o presente, que era uma festa de aniversário. Eu disse, tu quer vir para essa festa porque eu não tenho dinheiro para comprar esse presente. Ele disse, mas eu queria ir porque eu queria comer bolo. Eu disse, e é que você queria comer bolo? A pessoa quer comer bolo? Ele não foi para a festa, mas ele fez um bolo. Não fiz grande não. E fiz ele com ele todinho. Ele comeu acho que eu tinha 7 anos. Comeu o bolo inteirinho, né? Não tivesse medo que ofendesse, não. Eu estava na hora da raiva, eu não me lembrei de nada. Então é importante corrigir os filhos enquanto há esperança. Ou seja, enquanto é possível influenciá-los positivamente. Porque depois de uma certa idade a gente não consegue mais não. Depois de um certo momento na vida de um adolescente, principalmente hoje, que a cultura de nossa época estimula o seguinte, não respeite seus pais. Não dê ouvido ao que seus pais estão dizendo. Escute nós, que não somos seus pais. O interessante é que na casa deles, esse princípio não funciona. Mas quem ensina isso, professor? Nas escolas. Ah, sim. Nas escolas. Tem um monte de professor aí de história, geografia. Não, é assim, Professor de geografia, professor de história, professor de educação física, professor de sociologia, professor de filosofia, ensinando que não respeite seu pai. Ele não diz declaradamente assim, não respeite seu pai não. Ele diz assim, olha, seu pai viveu noutra época. Seu pai, ele é um opressor. Seu pai muitas vezes tem ações tóxicas, aí usa essas palavras pesadas. Aí o filho vai e se envereda pelas drogas, porque o próprio professorzinho fuma maconha, como a gente sabe. E aí o fim muitas vezes é a morte. Influenciado por um professor, por um colega, enquanto que o pai está em casa. Essa semana eu postei em um grupo da igreja, um vídeo de uma mãe que usou o próprio filho como púlpito, filho morto. Ela dizendo, eu não ensinei ele para isso. Eu ensinei os caminhos de Deus para ele, mas ele não me escutou. Ele escutou os amigos da rua. Ele escutou o professor dele. Ele escutou a televisão. Ele escutou o youtuber, mas não me escutou. E o fim dele agora é esse, estava ali morto. Traficando. Traficando. Então, a segunda parte diz o seguinte, que tem que corrigir, mas não pode ser com espancamento. Ao ponto de matar o filho.
Tem pais que já fizeram essa atrocidade, mataram os filhos de tanto que bateram nos filhos. Ainda fazem. Né? Pessoas assim, elas têm que ser presas. Porque é um assassinato, independente de qualquer outra coisa. Então o recurso aqui é para enfatizar, meu irmão, que a disciplina deve ser aplicada com sabedoria e moderação. Não é com violência. A correção não é com violência. A correção é com disciplina, muitas vezes colocada de castigo, né? Como a gente diz, né? Não vai fazer tal coisa. Ao indivíduo achar ruim, mas ele vai aprender a lição. Né? Ele vai aprender a lição. Então os pais, eles têm que advertir os filhos. E os pais não podem ceder aos desejos dos filhos muitas vezes, porque dizem, não vou bater no bichinho não. Tem mãe e pai que fala isso, não vou bater nele não. Aí cede. Muitas vezes. Mas pelo contrário, você não deve ceder ao desejo de espancar os filhos. Você tem que agir com sabedoria. Para que você não possa causar danos irreparáveis na questão psicológica do filho. Tem muito filho que odeia o pai aí porque viviam sendo espancados pelos filhos. Espancados pelos pais. Não é? Viviam sendo espancados. E aí você possa causar dano irreparável, né? Mesmo que seja físico. Então, os pais têm que corrigir o filho com amor, com respeito, com firmeza, visando o quê? O bem-estar espiritual, físico e psicológico do próprio filho. Então, é importante o que, meus irmãos? Ter disciplina e correção apropriada para os filhos. É isso que esse provérbio está chamando a atenção. Os pais têm dever de orientar, de estabelecer limite, né? De corrigir os seus filhos de forma que amorosa e firme. Não é só amoroso não, você não vai fazer isso. Não, é melhor você não tentar. Estou avisando, depois que você levar umas palmadas, você não vai reclamar. Eu sempre falo assim em casa. Principalmente com o meu pequeno, né? Porque o pequeno é parado, ele fica naquela, tentando o limite, né? Tentando, porque já tem, é coisa da natureza dele. Aí eu aviso, rapaz, tu não fica tentando, porque depois o negócio não fica feio pro teu lado. Aí quando ele vê que o negócio fecha o tempo pro lado dele, ele corre pra mãe dele. Ele corre? Corre, ele é besta. Pra ficar. Ele corre pra dar uma dia, né? Corre. Ele não é besta, não é pra mãe, é pra avó, pra quem tiver perto pra defender. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? De aplicar a disciplina de forma moderada e sábia. O grande, uma vez, ele queria ir para uma festa, eu disse, rapaz, você não vai não. Não, eu vou, que o senhor está impedindo de eu sair com meus amigos. Eu não estou impedindo você sair com seus amigos. Você pode ir com seus amigos se você quiser. Que seja um ambiente saudável, mas esse aí que você quer, eu não vou deixar não. E outra coisa, amigo que é amigo não chama a gente para esse tipo de festa não. Então o teu conceito de amigo está equivocado. Aí ele ficou olhando para mim. Teu conceito de amigo está equivocado. Amigo que chama para uma festa dessa não é amigo. Não é amigo. Não quer o teu bem. Aí ele olhou para mim, achou ruim, mas ficou. Então a mensagem central aqui é que a gente, os pais, né, quando forem corrigir os filhos e discipliná-los, seja de forma adequada, com o objetivo de quê? Do crescimento e desenvolvimento saudável dos filhos. E essa correção e disciplina tem que ser feita com sabedoria. Certo, meus irmãos?